Olá, ouvintes, boa tarde. Está no ar mais um Escreva Bem e Fale Bem, um programa para ajudar você a escrever e a falar muito melhor. Eu sou a Rosana Leandro, professora de língua portuguesa, e estou aqui para que possamos pensar na boa comunicação. No programa de hoje, eu vou trazer para vocês algumas curiosidades sobre a língua portuguesa. Algumas questões que fazem total diferença para que nós, como falantes da língua portuguesa, saibamos e para que nós possamos aplicar no nosso dia a dia. A primeira grande questão é: será que ortografia e gramática são a mesma coisa? Ortografia e gramática têm a mesma função? Vamos pensar. A ortografia, ela trata da escrita, o modo como eu escrevo, ela trata das convenções, acentuação, se é com R, com dois R's, com X, com CH, com S, Z. Ortografia trata da forma escrita de cada palavra. Já a gramática vai ter um papel maior, um papel mais específico, porque diz respeito à estrutura geral da língua. A parte sintática, o que é sujeito, o que é predicado, a parte fonológica, que se refere aos sons da língua, a parte de morfologia, ou seja, que classe gramatical uma palavra pertence. É um substantivo, um artigo, um numeral. Isso a gramática vai tratar. E a gramática, ela engloba a ortografia. Então, ortografia é uma parte da gramática, mas ortografia e gramática não são sinônimos. É importante a gente pensar nisso, que ortografia e gramática não são sinônimos. Outra curiosidade relacionada à língua portuguesa, e que as pessoas confundem muito, e isso é um assunto discutido entre os professores, pelos pais, pela sociedade. Será mesmo que a linguagem da internet ela prejudica a escrita? Será que isso é um determinante para que as pessoas escrevam de uma forma inadequada, desta ou daquela forma? Esse é um assunto que gera muita polêmica, inclusive, e sobre o qual eu gostaria de tratar com vocês. Principalmente vocês que são pais, mães, que têm filhos em idade escolar. E até mesmo pensando na sua forma de escrever, você como usuário das redes sociais, você como falante da língua portuguesa. Primeiro eu quero que vocês pensem na linguagem como um guarda-roupa. Pensa no seu guarda-roupa. E agora associe essa imagem com a linguagem. Para cada ocasião, você vai usar um tipo de roupa, um tipo de veste. Se você for a um casamento, como convidado, você tem um traje. Se você for como madrinha, padrinho, você tem outro traje. Se você for a noiva, se você for o noivo, é outro traje. Certo? Imagine os trajes que você usa para ir ao trabalho. Imagine o traje que você usa para dormir. Percebe que para cada situação social, para cada situação da sua vida, você tem um tipo de roupa adequado? Da mesma forma, funciona para a linguagem. Para cada situação comunicativa, eu devo empregar a linguagem adequada. Por exemplo, se eu estou nas redes sociais, eu vou usar uma linguagem compatível com o que eu compartilho nas redes sociais. Se eu estou escrevendo uma redação escolar, uma redação para o concurso público, eu devo usar a norma culta, que é aquela estabelecida já na gramática da língua portuguesa. Então, sempre faça essa analogia, a linguagem como um guarda-roupa, porque a linguagem é a roupa da mente. Para cada situação comunicativa, eu vou usar um tipo de linguagem. Assim como para cada situação do meu dia, para cada situação social, eu vou usar um tipo de roupa.
Então, eu não posso dizer que só porque existe a internet as pessoas estão escrevendo mal. É claro que tudo vira vício, tudo vira hábito. Se lá no WhatsApp, por exemplo, no Facebook, no Instagram, nas principais redes sociais, eu emprego uma linguagem, por exemplo, com palavras abreviadas ou com termos demasiadamente informais, no momento em que eu for escrever outro tipo de texto, eu preciso prestar atenção. Qual é a situação comunicativa? Aí sim, eu vou adequar a linguagem. E vocês, como pais, mães, professoras, professores, devem orientar seus filhos nesse sentido. Porque o que não é legal é transportar aquela linguagem abreviada lá para a redação escolar, por exemplo, ou para aquele documento importante do trabalho. Isso não é conveniente, não é adequado. Agora, eu preciso pensar na linguagem como algo vivo. A linguagem, ela não pode ser vista como algo morto, sem sentido. Tanto que a comunicação, ela só faz sentido se a pessoa com a qual eu me comunico entendeu a mensagem. O foco é todo no leitor, o foco é em quem e com quem eu me comunico. Em quem está direcionada, para quem, aliás, está direcionada a minha mensagem. Eu preciso pensar nisso, para que eu atinja os meus objetivos comunicativos. E aí, entender que são situações diferentes. Empregar a linguagem no meio informal, empregar a linguagem no meio mais formal, lá no trabalho, por exemplo. Outra questão. Será que existe mesmo essa história de o português é uma língua dificílima? Será que o português é a língua mais difícil do mundo? Olha, depende. E depende do referencial. Pense, quando nós vamos aprender inglês, nós somos falantes fluentes de língua portuguesa. Quando vamos aprender inglês, o que dificulta um pouco mais para nós é o ouvir e a pronúncia. Por quê? A parte gramatical do inglês é muito simples, se nós compararmos com a língua portuguesa. Na língua portuguesa, nós temos vários tipos de presente. O presente do modo indicativo, o presente do modo subjuntivo. Lá no inglês, não. Nós temos o presente. Um presente simples. O que facilita no momento da aprendizagem da parte gramatical. Então, tudo depende do referencial. Nós que somos falantes de língua portuguesa, se nós formos aprender espanhol, nós vamos achar a gramática do espanhol muito mais simples do que a gramática da língua portuguesa. A gramática. Não quer dizer que só por isso define-se que o português é a língua mais difícil. É difícil? Sim, porque tem a parte gramatical, que é muito cheia de regras, muito cheia de exceções. Mas não significa que seja mais difícil, porque tudo depende do referencial. Pense, por exemplo, quando as pessoas decidem aprender chinês, japonês, que é um outro sistema de escrita. Então, tudo depende do referencial. Não quer dizer que a nossa língua portuguesa seja a mais difícil. E pense também que você já é fluente em língua portuguesa. Pode ser que você tenha dificuldades com a gramática, pode ser que haja algumas peculiaridades, mas pense que isso não significa que seja a língua mais difícil do mundo, porque depende mesmo do referencial. Outra curiosidade que eu quero trazer para vocês é a seguinte: você sabe que no Brasil nós temos o Museu da Língua Portuguesa? Mais especificamente em São Paulo, na Estação da Luz. Dentro da Estação da Luz há o Museu da Língua Portuguesa. O Museu da Língua Portuguesa, ele até aconteceu um incêndio em 2015, que ele ficou fechado. Ele foi aberto em 2006. Gente, é uma experiência incrível. Eu visitei o Museu da Língua Portuguesa no ano passado e foi uma das melhores experiências da minha vida, e não só porque eu sou professora de língua portuguesa.
É porque existe uma interatividade lá no ambiente que é fantástica, além de contar a história da língua portuguesa numa perspectiva muito interessante. Então, é uma experiência incrível, incrível, incrível. Vale muito a pena. Fica na Estação da Luz. Se você for visitar São Paulo, coloque o Museu da Língua Portuguesa na sua agenda de turista, porque é incrível, incrível. Mostra a evolução da língua, tem exposições temáticas. É uma experiência inigualável que demonstra para nós a riqueza da língua portuguesa. E como nós não devemos ser infensos à evolução da língua. O que significa isso? Nós não devemos debater com a evolução da língua, nós devemos estudar a língua portuguesa por meio das nossas leituras, acompanhando os meios de comunicação, os professores, conversando, interagindo. É isso que vai fazer uma grande diferença na nossa formação cultural, na nossa formação linguística. Isso é fundamental. Eu já contei para vocês aqui numa outra oportunidade, mas hoje eu quero repetir para ver se vocês se lembram. Vocês se lembram qual é a maior palavra da língua portuguesa? A maior palavra da língua portuguesa tem relação com uma doença causada pela inalação de cinzas vulcânicas. E a palavra é pneumo-ultramicroscópico silico-vulcano-coniótico. Repita aí comigo. Pneumo-ultramicroscópico silico-vulcano-coniótico. É uma palavra imensa, não é? É o registro de palavra maior da língua portuguesa. É uma palavra relacionada a uma doença causada por inalação de cinzas vulcânicas. Veja só que interessante. Uma outra curiosidade que eu quero trazer para vocês é sobre o site da Academia Brasileira de Letras. Primeiro, que é um site de referência para todas as pessoas que decidirem estudar português. Lá há o registro oficial das palavras da língua portuguesa por meio do vocabulário ortográfico da língua portuguesa, também conhecido pela sigla VOLP. E toda semana, a ABL, Academia Brasileira de Letras, divulga uma nova palavra que passa a ter um uso corrente na língua portuguesa. Isso contribui para o desenvolvimento linguístico nosso e para que a gente possa aprimorar a nossa forma de lidar com a língua portuguesa. Uma outra curiosidade que eu quero trazer para vocês aqui, para notarem como o nosso português é riquíssimo, veja que se nós mudarmos um artigo de lugar, nós conseguimos estabelecer outro significado para as palavras. Nós conseguimos mudar o sentido por meio da troca de um artigo. Então, por exemplo, quando eu digo o cabeça, eu estou me referindo ao líder de uma organização. Se eu digo a cabeça, eu estou falando do membro do corpo. Então, quando eu falo a rádio é a emissora, o rádio é o aparelho, um artigo muda o sentido. Importante nós pensarmos na riqueza da nossa língua portuguesa. Caros ouvintes, eu agradeço a audiência, agradeço a atenção, quero sempre oferecer a melhor comunicação. Se você quer mais dicas, acesse @professora Rosana Leandro nas principais redes sociais. Eu estou no Instagram, estou no TikTok, lá no YouTube. Confira. Abraços literários e até o nosso próximo. Escreva bem, fale bem.